Olá pessoal, eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo a solução analítica, se eu posso dizer assim, do problema das frenagens que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, né, com aquele pequeno vídeo de 1 minuto. E eu vou retomar, obviamente, o que foi dito lá e eu vou tentar trazer para vocês aqui uma outra solução. É claro que também eu vou partir do diagrama das áreas, mas eu vou tentar fazer cálculos a partir do diagrama. O que eu fiz no vídeo anterior foi, a partir da ideia do diagrama, eu obtive alguma condição lá de invariância que eu fui procurar numericamente num software, que era o GeoGebra. A gente pegou o que a gente construiu, o diagrama, a gente copiou essa construção lá no GeoGebra e a gente pediu para que ele fizesse cálculo de áreas para a gente. Então, em certo sentido, a gente obteve uma solução numérica para o problema, tá? E agora o que eu vou fazer é, a partir do diagrama, eu vou no diagrama expor a incógnita de interesse e vou a partir dele construir uma espécie de condição de invariância também, que vai vincular um movimento ao outro, e eu vou obter uma resposta para essa incógnita, e que eu fixei no vídeo anterior, que era o 32 km por hora. E aí, só retomando, né? Haviam dois carros, né? Um a 60 km por hora, outro a 65 km por hora, eu chamei de A e B, e eles avistam, nesse momento em que eles estão emparelhados, eles avistam um obstáculo, como um caminhão atravessando a pista. Eles vão ter um tempo de reação da ordem de 1 segundo, e a partir desse 1 segundo eles vão entrar num processo, numa etapa de frenagem. E a aceleração de frenagem vai ser constante, e é basicamente um modelo de frenagem, né? Se considera uma frenagem como um movimento uniformemente variado, cuja aceleração é da ordem de g, né? Ou 10 metros por segundo ao quadrado. E no vídeo é mencionado que aquele que estava a 60 por hora colide com um obstáculo a 5 por hora, e o que estava a 65 vai colidir com um obstáculo a 32 km por hora. Certo? E o que a gente vai fazer nessa forma de resolver eu vou adotar um desses caras como a incógnita. Em particular, como eu fiz no vídeo anterior, eu parti do 5 como um dado e obtive o 32 na minha construção numérica lá no GeoGebra. O que eu vou fazer agora vai ser construir uma incógnita para esse cara. E essa incógnita vai ganhar um nome de v, ou seja, vai ser a velocidade que eu quero descobrir. Eu vou colocar v maiúsculo. Então eu vou fingir que eu não sei que é 32, vou adotar v e eu vou utilizar todas as informações restantes, vou combinar essas informações e eu vou descobrir quem é v, se v vai ser 32 ou não, como é mencionado no vídeo, certo? E o que eu vou fazer aqui agora, eu já peguei o diagrama que eu tinha feito anteriormente, é claro que eu não peguei ele totalmente, mas eu coloquei já os elementos essenciais, que são basicamente quais? Eu tenho uns movimentos em dois regimes. Primeiro regime, movimento uniforme para os dois, que é exatamente esse tempo de reação, quer dizer, enquanto o cérebro processa toda a questão do fazer a perna, né, pisar no freio, etc., o carro ele permanece com aquela velocidade por mais 1 segundo, certo? E aí, então, ambos vão, após esse 1 segundo, frear com essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E, obviamente, como eles têm a mesma aceleração de frenagem, a gente vê linhas que têm a mesma inclinação, ou seja, as linhas de frenagem deles são paralelas entre si, certo? Uma coisa importante aqui nessa forma de resolver, quer dizer, a busca pela incógnita, é que, diferente do que a gente fez no primeiro vídeo, a gente não precisa determinar esses tempos aqui.
E isso tem a ver com um vídeo sobre áreas no Move, que você pode procurar aí no canal. Mas eu vou colocar aqui um resumo rápido para a gente entender isso, tá? Porque a ideia da resolução do problema é a gente conseguir limpar o máximo possível para obter, digamos assim, o menor trabalho algébrico que a gente puder, tá certo? O que vai acontecer vai ser, ele diz que eles começam com suas velocidades, e aqui uma observação, eu estou usando a velocidade em quilômetros por hora e o tempo eu estou usando em segundos, tá certo? Então eu assumi o risco de usar unidades de tempo que não estão emparelhadas, mas eu vou utilizar o seguinte critério. Eu vou, obviamente, calcular distâncias percorridas. Por quê? Porque a distância percorrida é igual para os dois, então é uma espécie de invariante que vai ligar os dois movimentos. Então eu vou utilizar a distância percorrida. E obviamente, se eu utilizo quilômetros por hora vezes segundo para os dois, eu vou obter o mesmo número, tá certo? E, num certo sentido, quilômetros por hora vezes segundo também é uma unidade de distância, embora seja uma unidade um tanto exótica, tá? Então ele diz o seguinte, o que estava a 60, ele vai colidir com um obstáculo a 5 por hora. Então a gente pode anotar essa informação. Então eu vou colocar aqui aproximadamente 5 aqui, ó. Então o que vai acontecer é, eu posso mentalmente aqui visualizar essa área até aqui, ó, tá vendo? Então é basicamente a combinação de um retângulo com um trapézio, certo? Essa área daqui vai ser fácil de calcular, porque você tem altura 60 e base 1, então você tem um cálculo super rápido para ela. Essa segunda área aqui, aí você já tem que pensar um pouco. Bem, é um trapézio. Lembra do problema anterior, do problema lá do Beto, lá da frenagem? O que a gente aprendeu com aquele problema? Então, relembrando o problema do Beto lá da frenagem. Então, cadê o caractere? Sim. O problema do Beto. Certo? O que a gente viu no problema do Beto? O Beto ele estava de carro a uma certa velocidade e ele teve que frear e parar completamente. E a pergunta do problema é, qual era a distância percorrida pelo Beto? Se você conhece a velocidade que ele estava e a aceleração de frenagem do carro dele, certo? O que a gente descobriu ao resolver aquele problema é que a gente não precisa saber em quanto tempo o carro do Beto parou para determinar a distância que ele percorreu até parar, certo? A gente utilizou o nosso diagrama de áreas. Então, o que a gente fez? A gente plotou a velocidade, né, e a linha do tempo do movimento. O que a gente descobre nessa história toda, se você considera um movimento de redução uniformemente variado aqui, deixa eu fazer apagar, né? Apagar para ficar legal. Então ele tinha sua velocidade, v. E se você sabe que a aceleração é a, por exemplo, você descobre que a distância de frenagem, que é representada por essa áreazinha aqui, é respectivamente igual a velocidade ao quadrado, ou seja, a velocidade quando ele começa a frear ao quadrado, dividido pelo dobro da aceleração. Né? Eu posso colocar em forma de, vou botar em forma de fração para ficar bonitinho. Então a gente sabe, deixa eu anotar a fração. Então a gente sabe que vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo dobro da aceleração. Isso foi um aprendizado com o problema, tá certo? Então, se você não domina isso aqui ainda, eu recomendo que você vá lá no vídeo do Áreas no Move, se eu não me engano o nome que eu botei,
é logo o vídeo de entrada. Assiste esse vídeo e aí você vai poder ver a discussão que eu fiz que demonstra esse resultado aqui. Tá? Aqui eu vou utilizar como resultado válido, certo? E mais, a gente descobre que qualquer triângulo cuja altura for V e a aceleração for A, vai dar esta distância aqui para frear, por exemplo, completamente, ou seja, para ir dessa velocidade até zero. O que acontece e se eu fizesse uma frenagem incompleta, ou seja, eu não parasse completamente, tá? Eu poderia pensar o seguinte, eu vou pegar o problema do Beto como exemplo, né? Suponha que eu tenha a minha velocidade inicial V, e ao invés de eu conseguir parar completamente, como eu tinha feito antes, suponha que eu tenha que ter parado aqui, ó. Ou seja, eu devo ter batido com algum obstáculo, coisa do tipo, tá? Então o que vai acontecer é que eu partir de uma velocidade V e percorrer uma distância até ter uma velocidade que eu vou chamar de U, só para não ficar botando linhas aqui, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar o V lá para cima para o desenho poder ficar bacaninha. Então, repara, a altura aqui é V e a altura aqui é U. E aí você faz o seguinte raciocínio. Eu quero a área interna entre V e U, tá vendo? Eu quero essa área aqui, olha. Que eu posso dar o nome de Dzão. E aí eu posso usar um truque. Qual a ideia do truque? Eu vou duplicar esse resultado. Por quê? O que é a área desse trapézio? A área desse trapézio é a área do triângulo maior subtraída da área do triângulo menor. E aí você sabe que se a velocidade for V, a distância para parar é essa daqui. Se a velocidade fosse U, a distância seria o quê? Isso daqui, só que com U no lugar. Certo? Eu vou trocar o V pelo U. Então, se eu troco aqui, eu troco na fórmula. E aí você faz o quê? Uma subtração. Então você descobre que a área de um trapézio, esse trapézio aqui é um trapézio retângulo, na verdade é uma subtração de dois triângulos retângulos. Certo? Um triângulo maior subtraído de um triângulo menor. E com isso você chega à expressão completa dessa fórmula, que seria a nossa conhecida fórmula de Torricelli, né? Então, se eu pegar aqui, eu vou duplicar. Então, eu vou utilizar esse resultado. O V não vem, mas tudo bem. Eu vou buscar ele lá na mão. Então, o que vai acontecer vai ser aqui eu tenho a mesma aceleração para os dois, repara, a inclinação é exatamente a mesma. Então, o que vai mudar é aqui. Então, eu estou fazendo esse cara menos o ao quadrado sobre 2a. Então, eu posso juntar, porque eu tenho denominadores iguais. E aí, o que vai ficar aqui, no fim das contas, é v ao quadrado menos u ao quadrado. Aí, agora, eu vou fazer meu trabalho aqui de ajeitar as coisas. Eu vou ter que recriar essa linha. Já estou brigando com o programa novamente. Todo dia tem briga aqui, eu e ele. Muito bem. E com isso eu tenho a famosa expressão da equação de Torricelli. Claro que com uma leve entortada, né? Mas se você reparar bem, a equação de Torricelli. Ah, e tem um detalhe. Esse D é o Dzão. Então você percebe que para eu calcular essa área, basta eu saber as velocidades. Eu não preciso saber os tempos. E é exatamente esse raciocínio que eu vou aplicar aqui. Tá certo? Então eu vou pegar essa informação, que é extremamente valiosa, e vou guardá-la aqui. Certo? Então, quando você volta para o gráfico aqui do diagrama das áreas, você percebe o seguinte. Bom, então, o que vinha a 60, ele vai ser freado até a velocidade de 5 por hora, que é quando ele colide lá com o obstáculo. E aí você observa que ele tem uma área, né? Como a gente já discutiu.
O que acontece é que aquele que vinha a 65, ele, ao longo do mesmo tempo, ele está perfazendo uma área maior. Repara que ele está por cima do que vem a 60. Então, a área dele, a cada segundo que passa, é maior do que a que vinha a 60. O que significa que ele vai colidir com o caminhão momentos antes. Ele não vai colidir no mesmo instante que o que vinha a 60. Tá certo? Porque se você reparar no mesmo tempo, quem vinha a 65 está andando muito mais, percorreu muito mais do que quem vinha a 60. O que significa que ele vai ter que colidir com o caminhão momentos antes. Eu exagerei, deixa eu mentir menos, tá aqui. Certo? Então, o que você percebe é, esse cara vai colidir aqui, o B vai colidir nesse instante e o A vai colidir nesse instante, certo? Essa análise a gente fez no vídeo anterior, então você pode voltar lá para rever, tá? E aí, basicamente, onde é que está a minha incógnita? Está exatamente aqui. Então, a gente vem aqui, ó. Então, a gente quer saber quem é esse V aí. E o que a gente vai fazer é comparar as áreas dos dois, porque é exatamente o que a gente sabe que é igual. A área do carro B, a área de quem vinha 65, no momento da colisão, né? Ela deve ser igual à área do que vinha 60 no momento de sua colisão também. Então, o que eu vou fazer vai ser construir para cada um as suas respectivas áreas, tá? Eu vou usar de antemão aqui o conhecimento que a gente acabou de relembrar. Aqui eu tenho as alturas, tá vendo? Eu tenho aqui já o meu trapéziozinho aqui, ó. Aqui é 60, aqui 65. Eu posso representar, mas eu poderia deixar também embutido, porque a gente sabe que ali é 60 e aqui é 65, né? Essa coisa do aqui e do ali. Então aqui, ó, para ficar bem justinho. E o que eu vou fazer é calcular essas áreas, somar as áreas das etapas de reação e frenagem de cada um e eu vou igualar. E aí repara que aqui eu vou ter apenas uma incógnita. E é exatamente o que eu quero. É um problema que eu tenho só informações e uma incógnita. Então, basicamente, é um problema, digamos assim, analiticamente fácil de resolver. Tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser calcular essas áreas. Um esboço razoável dessas áreas é basicamente o quê? A distância percorrida total vai ser igual à distância de reação, que eu vou chamar de dr, mais a distância de frenagem, que eu vou chamar de df. Tá? E aí o que eu vou fazer é escrever o dr e o df dos dois e vou igualar. Tá certo? Então a nossa estratégia é basicamente fazer isso para A e para B e igualar. Tá certo? Vamos para cá para baixo para a gente poder escrever isso. Então o que eu vou fazer vai ser uma coisa importante da gente não esquecer é o seguinte. Tá vendo aqui embaixo? Eu fiz uma pequena variação da equação de Torricelli. Se você for ver bem, aqui é inicial menos final. Se você ver a equação de Torricelli lá, ele diz o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2a vezes d. Se você fizer 2a para cá, vai ficar 2a adesão. E aí você vai pegar a velocidade final e jogar para o outro lado, parece que a equação de Torricelli está invertida, né? Eu troquei de lugar inicial e a final. Na verdade, não. O que acontece é que a aceleração é negativa. Tá certo? Quando a gente coloca o sinal de negativo aqui na aceleração, isso vai ficar claro. E aí, o que parecia que estava invertido, na verdade, volta para o lugar certo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos escrever distância total para A e distância total para B. Então, a gente sabe que a distância total de A é igual à distância total de B.
Tá certo? E aí como é que a gente vai escrever isso? Tá? Então vamos lá. Mais uma vez, eu estou usando como unidade de velocidade quilômetro por hora e de tempo segundo. Aqui vai aparecer a seguinte coisa. A aceleração ela está dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a gente não vai poder manter 1 metro por segundo ao quadrado, porque como velocidade eu estou usando quilômetros por hora, então eu vou ter que ajustar a unidade da aceleração, tá certo? E aí o que vai acontecer é a aceleração vai ser dada por... E aí a gente pode pensar o seguinte, a aceleração é 10 metros por segundo por segundo. Eu vou escrever assim, tá beleza? Só que a gente sabe que 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. Então a gente pode escrever que a aceleração vai ser igual a 36 km por hora por segundo. Tá? Então é uma forma de interpretar a aceleração. Tá? E é uma forma usual também, é super fácil de pensar. Né? A cada segundo a velocidade está decrescendo, no nosso caso aqui, 36 km por hora. Certo? Então, se um carro tivesse 72 km por hora, com essa aceleração, ele demoraria 2 segundos para parar. Né? Então, a gente vai usar esse resultado aí da nossa aceleração. Então, vou deixar ele aqui reservado, para a gente não esquecer na hora de colocar na fórmula, certo? Então, a distância total vai ser a distância de reação, que vai ser, no caso do A, 60 vezes 1, que é essa área aqui, já que o tempo de reação é de 1 segundo. Então a gente vai ter 60 vezes 1, que é 60. Deixa eu alterar a cor. Mais. E aí vai entrar o nosso jogo aqui embaixo. Se você olha para o trapézio do A tem altura de 60 e altura de 5, né? Então o que eu vou fazer vai ser o quê? Eu posso fazer final menos inicial dividido por 2 vezes menos 36, ou eu posso fazer o que eu fiz aqui. Eu vou pegar a de maior valor, subtrair pela de menor valor e dividir pelo dobro do módulo da aceleração, que é o que eu vou fazer aqui, certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Perdão. Vamos brigar com ele aqui mais um pouquinho, para ver se ele me ajuda. Isso, agora ficou show. E aí, o que eu vou ter então? Se você olha para a base, deixa eu escrever aqui, depois eu jogo lá para cima. Eu tenho lá V, que é 60, então é V ao quadrado menos U ao quadrado, que seria 5. Então, 60 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Tá certo? Então, eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui e vou dividir isso pelo dobro do módulo da aceleração. Se ela é 36, o dobro do módulo dela vai ser 72. E isso vai ser igual e o que vai acontecer é, eu vou repetir o que eu fiz para o A, só que colocando os dados do B. Então eu vou copiar isso daqui para economizar tempo, então eu já coloco aqui e depois eu só vou alterando os valores correspondentes. No caso do B, a velocidade dele é 65 e não 60, então eu vou substituir aqui o 60 por 65. E aqui também, aqui em cima vai ficar o quê? O trapézio formado por B vai ser de altura 65 e de altura V, que é a nossa incógnita. Então eu vou ter 65 aqui, menos V ao quadrado, dividido por 72, porque a aceleração dos dois é igual. Certo?
E então a gente vai ficar com o seguinte, aí é uma questão já de execução de cálculo, né? O que eu vou fazer vai ser, os 60 e 65 estão livres, então o que eu vou fazer vai ser passar para o lado para o outro. No meu caso aqui em especial, o meu V ficou com o sinal trocado, tá vendo? Então eu vou, para não cometer erro agora, eu vou passar o 60 para cá, tá certo? Depois eu levo ele de volta, tá certo? Ou na verdade não, vou fazer logo com o 65 indo para lá para ficar melhor. Depois eu só troco o sinal dos dois lados, tá? Então o que vai acontecer é, eu passando 65 para lá, eu vou ter 60 menos 65, então eu vou ter menos 5. E aí o que vai acontecer é que eu tenho o menos 5 de um lado, e eu vou ter uma soma que tem um 72 de denominador, e no outro lado eu vou ter uma fração que tem um 72 de denominador. O que eu posso fazer é multiplicar toda a equação por 72. E o que vai acontecer é que eu vou eliminar essas frações aqui, e vou fazer aparecer, evidentemente, um 72 vezes o menos 5 que sobrou, tá certo? E se eu fizer 72 vezes menos 5, o que eu vou obter vai ser menos 360, tá certo? Então eu vou ter menos 360 mais... Aí agora eu já liberei os denominadores. Então eu vou ter 60 ao quadrado, que é 3.600, menos 25, que é 5 ao quadrado, menos 65 ao quadrado. Percebe? Esse cara aqui já não existe mais, né, nessa configuração, e esse cara também já dançou etapas antes. Então, 65 ao quadrado é 4.225, você pode conferir depois. E isso vai ser igual a o nosso menos v ao quadrado. Certo? Se você executar esses cálculos aqui, o que você vai perceber? Aqui você vai ter 360 menos 360 menos 25. Vamos juntar primeiro quem é positivo e quem é negativo para depois fazer a conta com o positivo, certo? Então tá lá, menos 360 menos 25, menos 385, certo? Quando você combina com menos 4.225, o que tu obtém? Vamos chamar a calculadora. Eu tenho então 385 mais 4.225, o que me dá 4.610, tá? É claro que aí é um menos, mas vamos cair na real e perceber que a gente vai ter que trocar o sinal, então já vamos pensar que ele é positivo, certo? E aí o que vai acontecer é que eu vou ter menos esse valor mais 3.600, que é a mesma coisa que pegar 4.610 e subtrair de 3.600, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente chega a 1.010. Então, o que vai acontecer é que v ao quadrado, e aí, óbvio, que você vai obter do lado de cá, do lado esquerdo, menos 1.010. Só que menos 1.010 vai ser igual a menos v ao quadrado. Significa que v ao quadrado vai ser 1.010. Então, a gente vai extrair a raiz de 1.010 e a gente vai obter a resposta em quilômetros por hora, certo? Então, clicando na raiz quadrada, a gente obtém 31,78. Ou que a gente pode aproximar para 31,8 ou 32 km por hora, tá certo?
Então, daqui a gente conclui que V é aproximadamente 32 quilômetros por hora. E com isso, a gente chega à conclusão que é apresentada no vídeo, que é exatamente o fato de que se quem vinha a 60 colidindo a 5, o que vinha a 65 vai colidir a 32, como a gente esperava pelo vídeo. Tá certo? Então, com isso, a gente encerra a solução analítica do problema, que a gente pode observar que ela é tranquila de executar, porque a gente utilizou como suporte o diagrama das áreas. Então, mais uma vez, a gente conseguiu, a partir do diagrama das áreas, construir uma solução para um problema, tá? E que não é tão difícil assim, tá? Claro, como mensagem final, o que eu digo? A gente pode pensar o seguinte, mas qual é a vantagem do uso disso? Talvez você consiga, decorando as fórmulas, aplicar todas essas fórmulas e conceitos para resolver esse problema. Mas eu acredito sinceramente que esses diagramas eles são um suporte assim, essencial e eles são incríveis para ajudar a gente a perceber e organizar as informações antes de qualquer coisa. Eles são extremamente úteis para organizar as informações. Você olha para esse diagrama, você vê todo o problema exposto nele. E mais do que isso, eles te ajudam a fazer cálculos o mais simples possíveis. Assim, eu não consigo ver tanta dificuldade na execução de um cálculo a partir desses diagramas, quanto eu vejo muitas vezes quando eu não tenho esses diagramas para olhar e para observar. Às vezes, quando eu tenho que fazer um cálculo totalmente algébrico, eu me sinto muito mais perdido, assim, eu preciso de mais tempo para me achar. E mal ou bem você exige que você tenha uma memória das fórmulas e de aplicações e tal. Então eu acho que mais uma vez, o diagrama aqui ele ajudou muito. Assim como no primeiro caso a gente seguiu um outro caminho de solução, mas que também chegou no mesmo resultado, eu quis fazer um vídeo mostrando que é possível obter aquele mesmo resultado a partir de um cálculo analítico e que não dói tanto assim, certo? Então, deixo aí para vocês poderem aproveitar essa solução, estudarem, compararem com o que eu fiz no vídeo anterior, tá? E é isso. Um abraço para vocês.